Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Nesse vídeo, uma das línguas mais pedidas aqui do canal, uma das línguas mais importantes da história da humanidade, que é a língua acadiana, mais conhecida pelo nome dos seus dialetos mais tardios, como o assírio e o babilônico, ou seja, é uma das línguas fundadoras da cultura global da humanidade, uma das primeiras grandes línguas do mundo, que foi uma língua literária no Oriente Médio por quase 3.000 anos. E aqui, finalmente, a gente vai ter uma descrição não só da estrutura gramatical, mas primeiramente eu vou mostrar um resumo, pelo menos, da enorme, interessantíssima e complexa história dos povos acadianos da Mesopotâmia, os assírios, os babilônios, na medida do possível, porque é uma história extremamente complexa. A língua acadiana é uma língua semítica. Então a gente já tem aqui no canal uma série de vídeos sobre outras línguas semíticas, tem até uma playlist já organizada das línguas semíticas, e vocês estão convidados já a assistir os vídeos das outras línguas semíticas aqui no canal, como o vídeo sobre o aramaico, né, ou as línguas aramaicas, já que são várias línguas aramaicas, o vídeo sobre a língua árabe, certamente uma das grandes, enormes línguas da humanidade atual, tem o vídeo sobre o hebraico, e tem o vídeo também sobre o amárico, que é uma língua semítica da Etiópia. Aliás, a maioria das línguas semíticas hoje está na Etiópia, mas são línguas de um ramo etíope que já diverge bastante das línguas centrais semíticas, né? Como a gente vê nessa árvore evolutiva, aí a partir do proto-semítico, que deve ter sido falado algo em torno de 7.000 anos atrás, na região possivelmente ali do próprio Oriente Médio, não muito longe da própria Mesopotâmia. Essa língua proto-semítica evoluiu uma série de ramos, né? O ramo ocidental deu origem a uma série de línguas, praticamente todas as línguas semíticas derivam fora da Mesopotâmia, derivam do ramo ocidental, inclusive o hebraico, as línguas cananíticas, né, como o fenício, o árabe, o aramaico. E o ramo oriental é o ramo mesopotâmico, o ramo que está restrito à região ali da Mesopotâmia. Tinha o antigo acadiano, a língua original dos povos acadianos da Mesopotâmia, falada há cerca de 4.000 anos atrás. E tinha o heblaíta, que era uma variedade bem próxima do acadiano, mas já divergia em uma série de coisas, era mais, inclusive, mais conservadora. O heblaíta ele conservava, por exemplo, o número dual, que o árabe conserva até hoje, né? As línguas semíticas tinham antigamente um plural de 2. O acadiano antigo já tinha perdido a maior parte do dual, o dual era só residual. E o heblaíta preserva mais uma série de características que o mesmo acadiano mais antigo já tinha perdido. Isso é interessante. Esse acadiano antigo, já por volta do ano 2000 a.C., ele já começa a se divergir num dialeto mais ao norte, um dialeto setentrional que dá origem, a gente chama de assírio, e um dialeto mais meridional do sul da região da Mesopotâmia, do sul dessa região que hoje é o Iraque, chamado de babilônico, ou língua babilônica, em relação aos impérios respectivos. No norte da Mesopotâmia surge a Assíria, no sul surge a Babilônia, e essas duas grandes civilizações são os herdeiros do antigo Império Acadiano. E no geral o ramo mesopotâmico, o ramo oriental, ele é um pouco inovador em relação ao semítico. Ele perdeu uma série de características da família semítica, talvez por estar em contato com a língua sumeriana, que também tem um vídeo aqui no canal. Assistam o vídeo de língua sumeriana, que vai contar a história da primeira civilização a ter uma língua escrita na história da humanidade, antes mesmo dos acadianos. Os sumerianos é que desenvolvem a primeira forma de escrita na história do mundo, quase 6.000 anos atrás, e a partir dos sumerianos que os acadianos aprendem a escrita, eles adotam a escrita sumeriana, que é essa escrita cuneiforme, típica da Mesopotâmia, com uma série de adaptações, é claro, porque a língua acadiana não tem qualquer parentesco com o sumeriano. O sumeriano não era uma língua semítica, não era uma língua da família semítica, era uma língua que não tem parentesco com qualquer outra língua que a gente conheça, mas a escrita foi adaptada e o próprio sumeriano continuou sendo cultivado como língua literária na Mesopotâmia por vários milênios, depois da língua sumeriana se tornar extinta, superada pelo acadiano na região. Então, entrando na história extremamente complexa dessa região, a gente tem o acadiano antigo, que é justamente a primeira versão de acadiano que é escrita
quando os acadianos absorvem a escrita sumeriana por volta de 25 séculos antes de Cristo. Ou seja, os egípcios estavam construindo as pirâmides, os semíticos estavam aprendendo a escrita sumeriana. O sumeriano era antigo, mas era mais antigo. A língua sumeriana já tinha mais de 1000 anos, quase 1500 anos de literatura, quando os semitas, que eram vizinhos dos sumerianos, aprendem a escrita e desenvolvem uma versão dessa escrita para escrever a própria língua acadiana antiga. Então surge essa grande língua literária no Oriente Médio, né? Nessa época foi a época que surgiu o primeiro Império Acadiano, que domina toda a Mesopotâmia, inclusive os próprios sumerianos, que passam a ser os súditos dos reis acadianos semitas. A Suméria deixa de ter uma independência. Os povos sumerianos, que dominavam uma série de cidades e estados, como Lagash, Uruk, na região, acabam caindo sob o domínio político dos sumerianos, especialmente sob o grande fundador do Império Acadiano I, que foi Sargão de Acade, nessa época de mais ou menos 2400 a.C. Depois a região da Mesopotâmia tem uma pequena era das trevas, existe talvez uma seca que tem abalado muito aquela região, inclusive o Egito também sofre a mesma época, uma época que a civilização acaba perdendo muito vigor, a escrita acaba sendo reduzida bastante. Alguns sumerianos acabam até dominando a região acadiana brevemente, na terceira dinastia de Ur, quando a cidade de Ur, sob domínio dos sumerianos, volta a ter uma predominância histórica na região, entre 2112 e 2004 a.C., mais ou menos um século de dominação aí, mas essa é a última dominação sumeriana, a última vez que os sumerianos têm, a etnia sumeriana, a língua sumeriana tem um poder político nessa região. Depois de 2004 a.C., os sumerianos passam a viver permanentemente sob o domínio de outros povos, principalmente dos acadianos semitas, né? E também existe a invasão gutiana, os povos que eram os gutianos, um povo muito misterioso, cuja língua, cuja etnia não é muito conhecida, um povo que é dito como uma espécie de bárbaro, um povo que vivia ali na região, mas não tinha escrita, também invade essa região da Mesopotâmia várias vezes, né? E quando a civilização emerge desse período de crise, a gente tem a formação do antigo império, primeiro império assírio. Nessa época, de 1950 até 1500 a.C., a gente tem a língua acadiana já dividida em dois dialetos, o norte o assírio, no sul o babilônio, e a gente chama essa época de o antigo babilônio e o antigo assírio. Na época por volta de 1600 a.C. até 1150 a.C., os cassitas, que era um povo cuja língua talvez seja relacionada ao urrita, que era uma língua caucasoidica falada ali naquela região, mas é muito pouco conhecida. Essa língua tem apenas algumas tablinhas de barro que os mesopotâmios faziam, que davam um pequeno dicionário de cassita. Dá para supor que seja uma língua talvez aparentada às línguas caucásicas antigas, como o urrita e o urartiano antigos, mas a gente não tem certeza. Então os cassitas, eles invadem a região do sul da Mesopotâmia e dominam essa região que seria a Babilônia por uns 400 e pouco, quase 500 anos. Uma região, é um período muito prolongado, um período bastante prolongado, né? Praticamente a idade que o Brasil tem hoje. Eles duraram ali na região mesopotâmica, só que a língua cassita logo foi absorvida pelo acadiano, e os cassitas passaram a ser falantes de antigo babilônico em questão de alguns séculos, até que se perdeu, e a etnia toda foi absorvida na grande sociedade geral semítica acadiana. E a própria região da Babilônia, ela só surge a partir de mais ou menos 1900 a.C., quando a cidade de Babilônia é fundada por um rei amorita, e logo um dos principais reis da Babilônia se torna um dos grandes reis da história da humanidade, o famoso Hammurabi, ou Hammurapi, que fica famoso até hoje por ser o autor, pelo menos o encomendador, né, da criação de um código de lei chamado Código de Hammurabi, que é um dos primeiros grandes códigos legais escritos da humanidade, isso por volta de 1780, 1770 a.C. Naquela época, na verdade, a Mesopotâmia ainda era
dominada principalmente pelos assírios ao norte. Mas na época de 1450 a 1300, a Síria acaba sendo dominada, pelo menos tem uma presença muito forte dos mitanes, que era um povo híbrido, cuja elite era ariana, similar aos persas da época, né? Os arianos eram os persas antigos, os persas eram um tipo de ariano antigo, né? Um povo indo-europeu. Mas o povo era falante de urrita, que era uma das línguas caucásicas da região ali nativas do que hoje é a parte mais oriental da Turquia ali. Então esses mitanes acabam tendo uma influência muito forte sobre a Síria, mas logo depois os assírios começam a lutar contra a presença mitane, lutar contra também as invasões hititas do Império Assírio, até mais ou menos 1170, quando a gente sabe tem o famoso colapso da Idade do Bronze, um grande desabamento da civilização do Oriente Médio. Várias civilizações perdem a escrita, se tornam ágrafas, se tornam civilizações analfabetas novamente. E existe um grande retrocesso tecnológico, urbano, de todas as regiões do Oriente Médio. A Mesopotâmia, né, a Síria, a Babilônia e o Egito sobrevivem ainda sem realmente abandonar a escrita, continuam transmitindo de geração em geração a sua literatura, a sua escrita. Mas até os hititas perdem, né, um pouco da escrita ali e acabam depois recuperando, né? Tem o Império Neo-Hitita, né? Vocês estão convidados também a assistir o vídeo de Hitita aqui no canal, que é um dos melhores vídeos sobre as línguas antigas aqui do Oriente Médio. A língua hitita é explicada, a história dos hititas é explicada aqui no vídeo de Hitita, postado já aqui no canal. Então depois da Idade do Bronze, a gente tem a primeira grande civilização acadiana que ressurge, é o chamado Império Neo-Assírio, associado bastante ao rei Ashurbanipal, que é um criador também da grande biblioteca de Nínive. Nínive era a capital do Império Neo-Assírio, e nessa capital o rei Ashurbanipal cria a maior biblioteca dessa antiguidade remota, a maior biblioteca até a criação da biblioteca de Alexandria pelos gregos, né, já 700 e poucos, 800 anos depois disso. Os gregos criariam a biblioteca de Alexandria, mas o Ashurbanipal ele cria a biblioteca de Nínive com pelo menos umas 30 mil tabuinhas de argila, que fazem uma quantidade aproximadamente equivalente a 10 mil livros, no geral 10 mil obras literárias. E essa língua, né, é chamada de neo-babilônico e neo-assírio. Seria o neo-assírio, né, boa parte da literatura que estava na biblioteca era babilônica, né, eles tinham muito apreço pela cultura ali mais do sul da Mesopotâmia, mas eles não eram babilônios, eles dominavam os babilônios. A Babilônia vivia sob o Império Neo-Assírio. O Império Neo-Assírio chega inclusive a dominar o Egito, e toda a região da Terra Santa, ali de Canaã, que é Israel, tudo isso pertenceu nessa época ao Império Neo-Assírio. Foi um gigantesco império que, contudo, por volta de 612 a.C., acabou sendo destruído por uma coalizão dos Medas, dos Cimerianos e dos Citas, que eram povos indo-europeus, junto com os babilônios vindos do sul, que eram os irmãos do Assírio, falavam quase a mesma língua. Eles se unem e acabam destruindo a capital Nínive. A biblioteca, felizmente, pelo fato de ela ter sido queimada, mas pelo fato deles usarem tabuinhas de argila, o fogo, na verdade, endureceu as tabuinhas de argila, e as tabuinhas de argila acabaram sobrevivendo até hoje, graças a biblioteca ter sido queimada. Isso é curiosíssimo, né? Então hoje a gente tem no Museu Britânico, desde o século XIX, quando essas tabuinhas foram redescobertas, elas foram levadas para a Grã-Bretanha, estão lá no Museu Britânico aí, cerca de 30 mil tabuinhas de argila, embora a gente acredite que tivesse também pergaminhos e uma série de obras que foram perdidas no fogo, né? A parte de argila, que acabou sendo cozinhada pelo fogo, da invasão babilônica cita cimeriana, incrivelmente acabou sendo preservada. A gente tem uma enorme biblioteca, que até agora não foi nem analisada completamente. São milhares, fora outras descobertas também, de outras bibliotecas e conjuntos de tabuinhas de argila descobertas por várias regiões da Mesopotâmia, né? A gente tem um enorme acervo de literatura acadiana, então a língua acadiana é conhecida quase que perfeitamente. Não tem quase nada que a gente não saiba sobre a língua assíria. Existe uma abundância muito grande, ao contrário do que acontece com outras línguas da antiguidade, como o hitita, mesmo o antigo persa, que é conhecido de maneira fragmentada, o antigo fenício, que é pouco conhecido, como uma língua, embora a gente conheça o fenício porque é parecido com o hebraico, né? O fenício e o hebraico são quase a mesma língua. Aliás, não tinha uma língua chamada fenício, né? Tudo isso naquela época era chamado de cananita.
Tanto a língua hebraica quanto a língua fenícia são tipos de cananita, né? Cananeu. E outras línguas da antiguidade que eram pouquíssimo conhecidas, como os famosos os etruscos, que tem também um vídeo aqui no canal sobre a língua etrusca, sobre o pouco que a gente sabe da língua etrusca, porque realmente existem pouquíssimos registros dessa língua. Então, no caso do acadiano, esse não é o caso. A gente tem um registro muito amplo, muito detalhado dessa língua. Com a destruição do Império Neo-Assírio pelos babilônios e seus amiguinhos, a gente tem o Império Neo-Babilônico, cujo principal rei é Nabucodonosor, que inclusive é um personagem bíblico, né? Ele surge na Bíblia, aparece bastante na Bíblia, é mencionado na Bíblia como um dos grandes reis da Babilônia, nessa época em que a Babilônia não só domina a Assíria, como domina todos os domínios que também eram da Síria, inclusive a própria região que os hebreus antigos moravam, a região da Terra Santa, né, que a gente conhece como Terra Santa, que os assírios já tinham dominado, especialmente o norte da região da Terra Santa, na época de 700 antes de Cristo, o rei Senaquerib, o rei da Síria, invade a região de Jerusalém e domina a maior parte do povo hebreu. Daí que surge essa lenda das 10 tribos perdidas de Israel, vindo da conquista do reino de Israel, que ficava ao norte do reino de Judá, né? Que os judeus estavam divididos em pelo menos dois, judeus não, os hebreus antigos, não é bem exatamente uma coisa. Estavam divididos em 2 reinos, o reino de norte, que incluía a cidade de Samaria, né? Acaba sendo absorvido, Jerusalém acaba sendo salvo e incorporado ao reino de Judá no sul. Mas a parte mais ao norte de Jerusalém acaba caindo totalmente na mão dos assírios em 720, ou 722, dependendo do livro que você consulta, nas mãos dos assírios, né? E quando os babilônios dominam o Império Assírio, eles acabam até conquistando, na verdade, o resto dos hebreus antigos em 586 ou 582, por aí, antes de Cristo. A gente tem o domínio, a conquista de Jerusalém e a destruição do primeiro templo pelos babilônios, nessa época, em 580 a.C., e a escravização de boa parte do povo hebraico na Babilônia. Por isso que a Babilônia tem essa fama tão negativa, né? Porque os hebreus viveram como escravos na Babilônia nessa época de 500 e pouco, oficialmente entre 590, né, quase 600 a.C., que já havia uma dominação dos hebreus antes da queda completa do reino, né, de Jerusalém e do reino de Judá. Então já em quase 600 a.C. até 538 a.C., cerca de, portanto, né, 60 e poucos anos, a gente tem essa escravização do povo hebreu pelos babilônios, pelos povos da Mesopotâmia. Então, na Bíblia, claro, os babilônios são pintados numa luz bastante negativa, né? Porque a boa parte da Bíblia acaba sendo escrita depois que os judeus são liberados desse cativeiro, quando os persas, em 538, invadem a Mesopotâmia e invadem o Império Babilônico, dissolvem o Império Babilônico e acabam soltando quem era escravo para ganhar o apoio da população, né, para ganhar o suporte, para realmente consolidar sua invasão. Eles prometem pegar todos os povos que estavam oprimidos pelos babilônios e dar liberdade, até certos privilégios para vários povos que estavam sendo escravizados ou oprimidos ou de qualquer maneira prejudicados no Império Babilônico. Então, os persas, sob Ciro, o imperador Ciro o Grande, libertam os judeus e permitem que os judeus voltem, até dar uma graninha ali para se reconstruírem o templo de Jerusalém. Então essa história é muito importante. A gente tem, então, a partir desse momento, né, a gente tem a história já, a antiguidade mais tardia, a antiguidade clássica greco-romana, a gente tem a invasão do Oriente Médio, o próprio Império Persa acaba caindo para o domínio grego, quando Alexandre o Grande invade, na época de 320 a.C., né, cerca de 180 anos depois, né, a gente tem a invasão grega, né, depois os romanos chegam e invadem tudo que tinha sido dos gregos, e aquilo vira o Império Romano, e a região da Mesopotâmia passa a ser a fronteira entre o Império Romano e a região da Pártia, que é os partas, é uma etnia irânica que domina a região da Pérsia, né? Então a própria Mesopotâmia acaba ficando desgastada, perde a etnia deles. Já na época do Império Babilônico, na época de Nabucodonosor, havia uma grande promoção do aramaico como língua franca na região do Império Babilônico.
Então a própria língua acadiana acaba sofrendo uma grande retração. Na própria Babilônia acaba ficando restrita a quem era etnicamente acadiano, mas a Babilônia recebe não só como escravos, mas também como trabalhadores livres e muita gente que imigra, né, para a capital por causa da riqueza. Gente do Império inteiro levando várias línguas, né, principalmente o aramaico, para a região. Então o babilônico se torna o assírio babilônico, a língua acadiana, né, acaba ficando uma língua minoritária, restrita a uma elite política e econômica, mas o povo em si acaba adotando principalmente o aramaico e surge o que a gente chama de aramaico mesopotâmico, o dialeto mesopotâmico de aramaico, no qual é escrito inclusive o livro da Bíblia, os livros da Bíblia que estão em aramaico, que é o aramaico bíblico. O aramaico bíblico é uma versão judaica do aramaico mesopotâmico, que os judeus aprenderam enquanto eles estavam em cativeiro na Babilônia. E daí é que a gente tem, né, a dissolução da identidade acadiana, já nesse final da antiguidade, né, quando chegam os gregos e depois os romanos, aquilo já praticamente não tinha nenhuma vitalidade, a escrita cuneiforme, que eles preservavam, alguns escribas preservavam ali na época romana ainda, acaba caindo em desuso. Vem o cristianismo, né, a adoção do aramaico já era total quando o cristianismo surge. O cristianismo adota o aramaico como língua literária, a Bíblia é traduzida do grego para o aramaico. Aquilo vira o Império Bizantino com o tempo, né, quando tem a divisão do Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente a gente conhece erroneamente como bizantino, porque eles nunca se chamaram de bizantinos, né, mas é o nome que a gente está aqui no Ocidente. Já na época do cristianismo, a ideia de que tinha tido uma língua, uma escrita cuneiforme, isso tinha se perdido já. A gente sabia que os babilônios tinham existido, os assírios tinham existido por causa do testemunho bíblico, né, que era bem popular, mas que língua eles falavam, o que eles escreviam já se perdeu na memória, né? Então, depois chega o Islã. O cristianismo é levado a uma minoria ali, fica restrito a uma minoria de povos do Oriente Médio, que preservam o aramaico até hoje. Mas o Islã leva a língua árabe para a região, a língua árabe se torna a língua dominante na região, né, a partir do século VII, VIII, IX. E aí a história moderna do Oriente Médio já com um esquecimento, né, de que havia uma civilização ali. A gente tinha só uma noção por causa da Bíblia, mas só no século XIX é que as escavações arqueológicas modernas redescobrem e a escrita cuneiforme da Mesopotâmia, tanto em sumeriano, quanto nas línguas acadianas, quanto em hitita, quanto em persa antigo, que também usava uma escrita parecida, é decifrada, e essa civilização acaba voltando à consciência humana. A gente acaba aprendendo de novo que língua falava e o que faziam, né, a história desses povos interessantíssimos dessa região, que fundam os pilares da humanidade, né, uma das primeiras civilizações que nos legaram não só toda essa história, né, de impérios, de conquistas, mas também legaram boa parte da nossa matemática e da nossa astronomia, né, essa tendência que a gente tem de dividir o dia em 24 horas, de dividir o ciclo em 360 graus, né, que não é um sistema decimal, é um sistema duodecimal ou hexagesimal, baseado no 60 ou baseado no 12. Essa matemática de base 60 é uma matemática de origem babilônica, né, essa divisão do céu nas 12 constelações zodiacais, associadas ao horóscopo e também a toda aquela astrologia, aquela signo, né, associada a uma constelação, isso tudo foram os babilônicos que inventaram, os povos babilônios da Mesopotâmia que inventaram. Até hoje, quando a gente lê o horóscopo, ou fala de signo e tudo mais, ou quando a gente divide, fala que horas são, 12 horas, 24 horas, isso tudo é um legado direto dos babilônicos. Os gregos incorporaram, ninguém inventou um sistema que pudesse superar o calendário, a astronomia, a astrologia. A escrita babilônica morreu completamente, isso é verdade. A escrita babilônica foi substituída pela escrita alfabética de origem fenícia. Os fenícios é que inventaram o alfabeto fonético, né? Totalmente fonético, sem ideogramas nenhuns, mas a matemática, a astronomia, tudo isso vem dos antigos mesopotâmios. Começou com os sumerianos, mas foi grandemente expandido e difundido pelo mundo pelos assírios e babilônios. Quanto à nomenclatura da região, né, a palavra Mesopotâmia é um termo grego, obviamente, não havia na língua acadiana, na cultura dos povos semitas do Oriente Médio, um nome para a região que a gente chama de Mesopotâmia. Tá? Eles chamavam meramente aquilo de
A Síria, a Babilônia, o reino de Acade, não tinha um nome nessa região, foram os gregos que, chegando ali, na época de Alexandre o Grande, talvez até um pouco antes, deram o nome de região entre os rios, né? Mesopotamos, entre os rios, a região mesopotâmica. Porque os rios, né, que compõem a Mesopotâmia são o rio Tigre e o rio Eufrates. O rio Tigre é conhecido como Idiklat em acadiano, e o rio Eufrates era conhecido como Purato em acadiano. Os sumerianos, que vieram antes dos acadianos, chamavam os rios de Idigna, ou Idigna, e Buranuna. Os hurritas, que viviam ao norte dos acadianos, né, na região que hoje é o oriente, da parte oriental da Turquia, ali fronteira com o Irã, ao sul do Cáucaso, os hurritas chamavam de Aranzá e Puranti. Em hebraico, esses rios são conhecidos como Hidekel e Perat. E em árabe, não esqueça também de considerar um apoio aqui para o canal através do Apoia-se, né? Ou através do Pix. Meu Pix está marcado aí embaixo. E quem está no Apoia-se, né? A quantia contribuída para mim pelo Apoia-se vai ser descontada se você decidir comprar o acesso ao meu dicionário online ou se você decidir entrar para o sistema de mentoria aqui que eu ofereço através do WhatsApp ou do Telegram, onde eu sou o seu professor particular, te dando conteúdo diretamente pela internet, sem você sair de casa, para você aprender a língua e oferecendo todo o apoio para você aprender a língua continuamente no Telegram e no WhatsApp. Quem entrar para esse sistema de mentoria ou producionário já tem a sua contribuição dada no Apoia-se descontada. Se você é um apoiador meu e não recebeu o meu e-mail recente, tá? Você, sendo meu apoiador, já tem direito ao acesso ao dicionário na internet. O valor que você já contribuiu para mim pode ser descontado se você entrar na mentoria em meu PC de idiomas. Tá? Então, se você é um apoiador meu, entre em contato comigo. Meus e-mails estão aí embaixo, entre em contato comigo. Se você não recebeu ainda o acesso ao dicionário, você tem esse direito de receber. E voltando à terminologia, aqui, né, a palavra Babilônia vem de Bab Ilum. Bab é um portão e Ilum é dos deuses. Ilum, a palavra Ilum vem de Il, né, essa raiz Il semítica a gente tem em Elohim, a gente tem em Ilah, Allah, que é em árabe, em hebraico, o termo para Deus. Né? Então Bab Il-Um, esse é uma forma possessiva. Babilum, ou Babilim, é a cidade do portão dos deuses. Né? A cidade de Babilônia. E a Síria, a gente não tem certeza, mas talvez venha do nome semítico dado para o monte Shirion, que é chamado de Shirion em hebraico hoje, que é um dos principais montes da cadeia de montanha conhecida como Antilíbano, que fica logo atrás ali do Líbano, no interior, que separa justamente a região da Fenícia, né, costeira, região costeira do Oriente Médio, da região interiorana. Então talvez o nome desse monte, Shirion, cujo nome também a gente não sabe de onde vem, tenha sido a origem da palavra Axúria, que era o nome da Assíria na antiguidade. E claro que a Axúria deu a origem ao nome Assíria, né, o U das línguas antigas, do grego antigo vira I, nas línguas europeias modernas, no grego moderno. E também a origem da palavra Síria, que é o país árabe que fica ali, não é bem onde é a Síria, né? A Síria ficava mais a leste, onde é o norte do Iraque atual. O país árabe Síria atual fica um pouco a oeste da Assíria antiga, não tem muito a ver, mas o nome deriva sim. O nome do país Síria, os sírios modernos derivam seu nome sim dos antigos assírios. Chegando finalmente na língua, a gente tem o sistema fonético do acadiano. Como a gente vê, é um sistema fonético um tanto simplificado em relação ao semítico. Eles não têm aquelas consoantes faringais que parecem dar a impressão sempre que você está se engasgando quando fala uma língua semítica, especialmente o árabe, que mantém ainda essa fonética semítica original. Né? O hebraico moderno já perdeu a fonética semítica original, mas o árabe mantém toda a sua glória, né? Talvez até tenha aumentado o inventário fonético do semítico original. Né? Aliás, o árabe é a língua semítica mais conservadora que tem, por incrível que pareça. Tá? Apesar de ser a mais moderna, também é a mais arcaica. Ao passo que o acadiano, apesar de ter mais de 4.000 anos de história, uma língua conhecida 4.000 anos atrás, já tinha algumas inovações, já tinha mudado em relação à língua semítica original, inclusive na perda das consoantes faringais, como Ra, né, o Ain, que a gente tem no hebraico, e o Ra tinha já se transformado
em Ra, talvez por influência ali das línguas vizinhas dos acadianos, como o sumeriano e o elamita, e outras línguas da região, que talvez pelos acadianos serem um povo semítico que fazia fronteira com vários outros povos, eles já tinham se misturado ali, e a língua deles já não era tão tipicamente semítica em uma série de características. As consoantes enfáticas são preservadas no acadiano. As enfáticas são típicas das línguas semíticas, né? Pode assistir o vídeo de árabe aqui para entender o que é uma consoante enfática. É possível que a realização das consoantes enfáticas, como Sa e Tra, o S e o T enfáticos do acadiano, sejam parecidas com a realização que a gente tem no árabe dessas consoantes, né? Do Sad e do Trad, do Tra, né? Que é a realização desses fonemas seguidos de uma glotalização, de um tipo de Ra, né? Zra e Tra. Mas a gente não tem certeza, né? Então a transcrição a gente transcreve esses fonemas com um pontinho embaixo da consoante. E uma outra consoante típica do semítico que o acadiano preserva é o A, que é a oclusiva uvular, A, que é pronunciada atrás de onde é o K, lá já na parte mais mole da garganta, atrás das amígdalas, né, perto das amígdalas, né, A, que geralmente é transcrita como a letra Q, quando a gente usa o alfabeto latino para transcrever essas línguas. O sintagma nominal em acadiano é DNA. A gente tem determinante, nome adjetivo, ou seja, como tipo das línguas semíticas, o adjetivo, né, como também acontece nas línguas latinas, o adjetivo vem depois do substantivo. E essa língua tem preposições, não posposições, ou seja, as adposições dessa língua vêm antes do substantivo, a que se referem também como é típico das línguas semíticas no geral e também como é normal nas línguas europeias. Gramaticalmente, o acadiano tem o gênero masculino e feminino, mais uma vez, como também é universal entre as línguas semíticas, e também, inclusive no egípcio antigo, né, tem um gênero masculino e feminino, não tem um gênero neutro. O acadiano preserva só alguns requisitos do número dual, que eu falei que o eblaíta, que era o parente mais conservador do acadiano, tinha ainda preservado plenamente. O acadiano ele mantém apenas alguns requisitos desse gênero dual, que é um plural de 2, plural que marcava a quantidade de 2. O árabe moderno preserva muito bem o dual. Até as línguas neo-arábicas, as línguas coloquiais, faladas pelos povos de língua árabe, né, moderna, como o árabe levantino, o árabe egípcio moderno, mantém o dual bem vivo hoje, então, ao contrário do acadiano, que já 4.000 anos atrás tinha praticamente perdido, exceto em algumas ocasiões, essa característica muito típica das línguas semíticas também. E ele tem uma marcação de caso, né, uma pequena declinação também tipicamente semítica, com 3 casos, igual ao árabe clássico: nominativo, acusativo e genitivo. Né? O genitivo é uma espécie de caso preposicional. Não só ele serve como marcador do possessivo, né, que é típico do genitivo, como também ele vai ser o caso para onde vão as palavras que estão sendo regidas por uma preposição. Então a preposição sempre rege, em acadiano, o genitivo. O dual residual pode ser visto em algumas palavras como in, que é olho, né? A gente tem in, que em árabe é ain, né? Em hebraico também é ain. Essa palavra ain no acadiano é in. Eles não têm o som mais faringal, né? Do inicial ain, esse som se perdeu, então ficou meramente in. Ele sobrevive no dual ainda, inan. E algumas palavras também que não estão muito duais, porque o olho é uma coisa inerentemente dual, né? Todo mundo tem 2 olhos, tem palavras como mão, como pé, como perna, como braço, que tipicamente ocorrem no dual por serem palavras inerentemente de coisas que ocorrem em 2, né? Coisas que ocorrem em pares no corpo humano. Mas é curioso que a palavra resh, cabeça, também ocorre no dual, tipicamente, embora tenha um significado no dual de singular, né? A palavra reshan é usada meramente como cabeça, não se sabe por quê. E uma coisa curiosa do dual em acadiano é que uma palavra em dual, um substantivo em dual, ela pede o verbo no feminino, no plural feminino. Né? O verbo não tem mais dual em acadiano, então o dual pede o plural, isso até é normal porque não pediria o singular, né? Seria estranho pedir o singular. Ele pede o plural do verbo, mas o plural na terceira pessoa feminina do plural. Isso é uma coisa que realmente não dá para entender. Lendo um pouco o árabe, né? O árabe também tem uns lances assim que o plural dos inanimados pede uma concordância feminina, mas não é bem assim, né? Assistam um vídeo de árabe para entender, mas é outra coisa.
No árabe os verbos ainda têm um dual. Pelo menos no árabe clássico os verbos têm uma forma dual ainda. A declinação no acadiano, a gente vê aqui, né, a palavra sharrum, masculina, e a palavra sharatum, feminina, rei e rainha. Esse M final, tá, já tinha caído nas versões mais um pouco tardias. Já no Assírio Babilônico Médio, esse M final já não era pronunciado. Esse M final é chamado de mimação. A mimação do acadiano equivale à nunação do árabe clássico, que a gente vê. Aí eu coloquei do lado a comparação da declinação do árabe clássico com a nunação final, que também se perdeu no árabe moderno. Que esse an, in, que as palavras árabes tinham na antiguidade em árabe, né, que até hoje o árabe corânico preserva, equivale à mimação do acadiano. Também, como aconteceu no árabe, o acadiano perdeu a sua mimação, o M final perdeu, e daí ficou só charro e charratu. Até mesmo esse U final acabou se perdendo. Então no final, ali por volta da época do Nabucodonosor, provavelmente o rei era chamado só de Charra e a rainha era Charrat, ou Charrata. Dizia que a vogal final tinha sido reduzida meramente a uma espécie de vogal fraca, indistinta, como Charra, Charrata, em vez desse Charrum, Charatum, que era a sonorização original. Daí no acusativo a gente tem a troca do U final pelo A. Isso também a gente tem no árabe. Né? E no genitivo, a vogal final, que marca o genitivo, é I. Igualzinho o árabe também. E provavelmente esse sistema também existia em alguma forma de antiga do cananita e do aramaico, mas no hebraico esse sistema já se perdeu. Como eu disse, o árabe, por incrível que pareça, é a língua semítica que mais preserva o antigo semítico, né? Apesar de ter sido a última língua semítica a ser escrita. E no plural a gente tem um elongamento, uma prolongação da vogal final da palavra. Então char vira charru, e charatum vira charatum. O A, que marca a vogal ali antes do T, que marca o feminino, né? O gênero feminino é marcado com T. Em acadiano, como acontece em todas as línguas semíticas e também em egípcio, né? Nas línguas berberes também. Não se esqueça de assistir os vídeos das línguas berberes, que são um parente moderno aí do egípcio, falado até hoje no norte da África. Né? Então o gênero feminino nessas línguas, seja nas línguas berberes, seja no acadiano, é marcado com T, como a gente vê aí, né? Charro vira charrat, para fazer rei e rainha. Daí a gente tem no plural feminino, a gente tem o at, como acontece também no árabe, né? O feminino plural é marcado por at. E no plural é curioso que não tem a distinção entre acusativo e genitivo. Tudo é um caso só oblíquo que contrasta com o nominativo. Um caso acusativo e genitivo mútuo, né? Que foi shari e sharatim. Também similar acontece no árabe aí. O acadiano tinha duas maneiras comuns de você marcar a posse, a formação que a gente chama de relação genitiva das línguas, né? A chamada forma construta do substantivo, que era uma forma do substantivo sem nenhum tipo de terminação. O substantivo perdia suas terminações e era ligado ao substantivo final, substantivo subsequente, diretamente. Então a gente tem, por exemplo, marum, que era filho, né? Mar é a forma construta. Então é filho do. Né? Mar já é filho do. A ausência de terminações já indica que ele está numa construta. Né? Significa que ele vai ser seguido então do genitivo, que é sharim, do rei. Ou eles tinham essa partícula shá, que é tanto um possessivo quanto um pronome relativo, que a gente vai ver mais embaixo. Né? Então marum shá. Sharim equivale, né, ao hebraico, né? O she do hebraico, que era o asher do hebraico. E também é o di do aramaico, que é tanto no aramaico, é tanto o possessivo quanto o pronome relativo do aramaico. Então isso já é um calque, talvez, aí do mesopotâmico, né? Do acadiano. O uso de uma mesma partícula, tanto no hebraico quanto no aramaico e no acadiano, para marcar a relação de posse e o pronome, a oração relativa. Então aí a gente vê embaixo, né, uma frase em acadiano: Erbet Sharru Danutum Sha'alam e Pushu Abuya. Os 4 reis fortes que construíram a cidade são os meus pais. Então Sha'alam e Pushu. Sha é que. Né? Sharru Danutum seria reis fortes. Né? Sha, que, Alam, cidade, e Pushu, construíram. Observa que o verbo da terceira pessoa plural é marcado com um U longo no final, igualzinho acontece no árabe e no hebraico também.
né? E Abuya, meus pais. Aqui a gente vê os pronomes das várias línguas semíticas, em árabe, em hebraico, no siríaco, que é um tipo de aramaico medieval cristão, e no etíope moderno da Etiópia, seguido do babilônico. Então a gente vê que o sistema pronominal é obviamente parecido entre todas essas línguas. Né? No babilônico a gente não tem mais os N's, né? O N acaba sendo absorvido pelo T seguinte, como acontece também no hebraico e no aramaico, né? Só o árabe que preserva o N original. De anta, anti, que é o pronome em segunda pessoa, né? Antum. No babilônico a gente tem ata, ati, atunu. O H inicial, né? A fricativa aspirada, né? Do que a gente vê aí no pronome terceira pessoa, né? Rua e ria, o ele ou ela. No babilônico vira shu e shi. Em vez de ru e ri, a gente tem shu e shi. E no plural, ao invés de rum e runa, a gente tem shunu e shina. Então a gente vê uma transformação do ru para sh. Eu não sei qual era o som original, mas é uma correspondência bem forte que a gente tem, típica do babilônico, né, do assírio, que o que é um H nas outras línguas semíticas é um sh nas línguas mesopotâmicas. E além dos pronomes que servem de sujeito dos verbos, a gente viu agora, tem os sufixos pessoais, que servem tanto de possessivo pessoal, né, meu, teu, nosso, quanto também de objeto direto do verbo, como ele me viu, ele me matou, e tudo mais. Então a gente tem aí uma comparação entre os sufixos em acadiano e do lado os mesmos sufixos equivalentes em árabe. Eu coloquei só as versões masculinas para não ficar grande demais, porque na segunda pessoa, né, e na terceira pessoa tem a divisão de gênero também. Então a gente vê que na primeira pessoa a gente tem o ia ou i, que é a forma possessiva, né? Na primeira pessoa tem distinção entre a forma possessiva e a forma objeto direto pronominal, né? Então o ni, tanto em árabe quanto em acadiano, é o objeto direto, né? Ele me viu, né? Você usaria o ni no sufixado do verbo. Agora, para indicar meu, você usa i ou ia. Tanto em acadiano quanto árabe, também esses sufixos servem de complemento de preposição. Quando você usa uma preposição com pronome, você usa esses sufixos depois da preposição. A gente tem na segunda pessoa ka e ka, se fosse feminino seria ki e ki, né? Shu e hu, que viraria shi e ri. Na primeira pessoa do plural, ni versus na, kuno, kum, shuno, hum. Então aí com preposição a gente vê, né, em babilônico, eliá sobre mim, elishu sobre ele, elikunu ou alaikum, que é sobre vocês. Né? Então se você falasse a famosa saudação semítica, né, que a paz esteja com vocês, que em árabe fica salam aleikum, em acadiano é salimu elikunu, salimu elikunu. Salam aleikum, que em hebraico é shalom aleikum, eleichem, né, shalom eleichem. Aqui um exemplo da palavra casa, bito, né, que em árabe é beit, em hebraico também é bet. E na biti, na casa, a gente tem aí o U final. Já coloquei sem o M final, porque o M final realmente não era usado mais no acadiano mais tardio. O M, a mimação tinha sumido. Então, em vez de bitum, a gente tem bitu, que já era pronunciado quase como bita. E na biti, esse I final significa que é o genitivo, né? Para a posição ina, pede o genitivo, biti. Se bem que, como falei, no babilônico tardio, isso já não era mais pronunciado, era provavelmente tudo bita mesmo. Né? E na biti, esse i longo no final, já é diferente daquele i simples. Esse i longo é o i do meu. Né? Significa meu. E na bit é na minha casa. E na bitka é na tua casa. E na bisu é na casa dele. Aí o possessivo shu, de terceira pessoa, se fundiu com o T da palavra bit e virou bisu. Bit mais shu vira bisu. Uma irregularidade na casa dele. Aqui a gente tem essa conjunção aqui de como fica o substantivo com o adjetivo. Ilu damku, um deus gracioso, e uma iltu damiktu, uma deusa graciosa. Né? Você vê que o adjetivo é declinado mais ou menos como o substantivo. O U vira A no acusativo e no genitivo vira I. Sem grandes surpresas, você vê que só o feminino de damku é interessante ficar damiktu, né? Quando você coloca o T final, o Q se solta do M e se junta ao Q. Daí surge uma vogal protética e damik. Damku vira damiktu. Isso é bastante comum
haver uma dança de consoantes, dependendo do sufixo que você acrescenta, uma consoante se desgruda de uma e se gruda a outra. Eles dançam bastante. A ordem das palavras geral, a ordem dos argumentos em relação ao verbo, né? Sujeito, objeto, verbo. Essa é uma coisa estranha, porque nas línguas semíticas a ordem tende a ser verbo inicial, verbo, sujeito, objeto. É VSO. Como em árabe, como em hebraico, como em aramaico antigo, né? Também no egípcio. A ordem típica das línguas semíticas e das línguas egípcias e berbéricas, né? É uma ordem de verbo inicial, como a gente vê até mesmo na tradução da Bíblia, a gente tem, né, no início, criou Deus o céu e a terra, né? O criou está antes de Deus, o verbo está antes do sujeito. No acadiano, por influência do sumeriano, provavelmente, a gente tem a adoção da ordem verbo final. Isso é uma peculiaridade muito interessante das línguas acadianas em relação ao semítico, né? Quanto ao sistema verbal, então continuando o sistema verbal, aqui a gente tem, né, um sistema bastante semítico, né? A gente tem aqui a conjugação do verbo decidir em babilônico comparado à conjugação do verbo matar nas outras línguas semíticas, em árabe, em etíope clássico, que é o ge'ez, a língua da Etiópia falada há cerca de 1500 anos atrás, né, que é a língua da Bíblia etíope. A gente tem, como no babilônico não tem um equivalente ao verbo katal, eu coloquei aí o verbo parsak, o verbo pars, que é o verbo decidir. Então a gente tem aí um paradigma bem tipicamente semítico, né? A gente tem a marcação é diferente. Na primeira pessoa a marcação não é com T e sim com K. Isso tem a ver com etíope, né? Igual o etíope, tem um Ku no final. Parsaku, Katalku. Na terceira pessoa masculina a gente tem uma terminação zero, né? Paris, ele decidiu. Mas no feminino, Parsat, ela decidiu. Essa forma aqui, perfeito das outras línguas, acabou virando o estativo do babilônico, aquele está decidido. Isso é interessante, o significado é diferente, né? E o pretérito, que equivale etimologicamente, né, à forma do imperfeito, isso sim é o passado, usado normalmente no babilônico, tá? Então você vê que o perfeito do semítico equivale ao estativo, aquilo está feito, é diferente de que aquilo foi feito. O perfeito é geralmente uma coisa que foi feita, que aconteceu, ele matou. Aí significa, né, pares, não é ele decidiu, isso está decidido. Né? O presente mesmo do babilônico ele é formado por uma outra forma que não está aí. Aí a gente vê o presente, que já é diferente. O presente tem que colocar uma geminação na consoante mediana, né? O R está duplicado, mas ele ganha os mesmos prefixos que a gente tem no presente, no imperfeito do semítico. Né? A na primeira pessoa, tá na segunda, I na terceira, ni na primeira do plural, etc, etc. Bem tipicamente um paradigma totalmente semítico, né? No perfeito a gente tem já uma coisa estranha, né? Esse perfeito não tem um equivalente direto no árabe nem no hebraico, que tem um T depois da primeira consoante. Então o P ganha um T depois dele aí. Isso tem a ver com os binyanim do árabe, né? Que são os temas derivados. Mas no babilônico essa infixação do T ele é parte da conjugação verbal e não parte da derivação. Então aqui a gente vê um pouco dos binyanim. Os binyanim nas línguas semíticas são justamente essas formas de você derivar verbos com o mesmo significado, mas uma outra estrutura argumental. A forma básica tende a ser uma forma intransitiva ou transitiva. A forma intensiva ou causativa tende a ser a forma transitiva daquela, né? Então um verbo que começa com matar, ou escrever, nesse caso é katab, que está nas línguas semíticas, né, o pares, que é decidir, seria fazer alguém decidir, fazer alguém escrever. É o causativo, outro causativo, tem vários causativos dependendo do verbo, né? Tem a forma intransitiva, estativa, que é essa forma aí, que em hebraico é rish, né? Rish katev. Takatab também, que é aquilo escreve-se, né, aquilo está sendo escrito. O recíproco, né, que também é feito com na prus, aquilo está sendo decidido. Então é dessa maneira que você deriva uma série de verbos que tem um significado geral básico, mas tem um arranjo diferente dos seus argumentos, sujeito e objeto, né? Então são transitivos, causativos, passivos, ativos, todo esse tipo de derivação de voz é feita assim. Porque não tem um pronome reflexivo, né? Nenhuma forma de um verbo auxiliar que forma a voz passiva.
Aqui a gente tem os numerais em árabe, hebraico, aramaico imperial, que já não é aquele aramaico siríaco que eu tinha colocado na tabela dos pronomes. Esse aramaico imperial é o aramaico usado pelos babilônicos e pelos persas, né? Na época do Oriente Médio, é similar ao aramaico bíblico, o aramaico da época de 500, 400 a.C., que foi a principal forma de aramaico nessa antiguidade, aí quando o aramaico se tornou a primeira língua geral, língua franca do Oriente Médio. Daí tem o babilônico e depois o amárico da Etiópia moderno. Então a gente vê a forma aí bem interessante, né, do babilônico: Ishten, Shena, Shalash, Erbe, Hamish, Shishu, Sebe, Samene, Shide, Tishe, Esher. Depois Eshra, a gente tem aí Shalasha. Só o mil que é diferente, talvez seja de origem sumeriana, esse mil aí que é Limum. Mas de resto, o babilônico é uma língua com numerais também tipicamente semíticos. Todos eles são claramente semíticos, sem nenhuma dúvida, sem nenhum problema. Comparando um pouco do vocabulário do acadiano com as outras línguas semíticas mais conhecidas, o árabe e o hebraico, a gente tem, por exemplo, aí nos interrogativos, né? Minu, ma e ma, que é o quê? Manu, man e min, que é quem. Onde é ali no babilônico, mas aina no árabe, ou efo ou ana no hebraico. No hebraico, efo é onde e ana é para onde no hebraico, né? Embora a palavra ana seja um pouco literária no hebraico, é o equivalente etimológico do aina, do árabe. Aina. Ayano ou mati é quando, né? No babilônico, e no árabe mata, e no hebraico matai. Kalu, no babilônico, equivale ao kal, kol, que é todos, tudo do hebraico e do árabe. Tabu é o taib, é o tov, que é bom. Rabum deve ser etimologicamente ligado à palavra rav, que é o professor, o rabino, né? Do hebraico, mas ele não tá aí. É daí que deve ter vindo, talvez pela estadia dos hebraicos, dos hebreus na Babilônia, a palavra rav, ravum, grande, ou grande. O grande vem aí, o grande vira o rabino, né? Rav, rav, deve derivar dessa palavra, desse adjetivo grande do babilônico, né? Porque grande em hebraico é gadol, em árabe é kabir. Kalbu equivale a kalb, e kelev é o cachorro, né? Damo é também o sangue, né? Dam. Adamo, que é a pessoa, o ser humano, vem de Adam, também bastante típico, né? Muitos acham que a palavra Adam deriva de sangue, né? Uma pessoa que tem sangue, embora originalmente a palavra Adam se relacionasse à cor vermelha, né, do solo, ou seja, aquele que vem do solo é Adão, porque tem cor vermelha, o solo é avermelhado, ou igual ao sangue, então tem toda uma relação entre sangue, solo e pessoa, né? Bit, que a gente já viu, é beit, né? Beit, do hebraico. É curioso que a palavra bit em acadiano tem um plural feminino. Tem algumas palavras masculinas que no plural viram palavras femininas, são palavras hermafroditas, né? E então, no caso aí, bit também tem um plural irregular, é bitato. Bitato é casas, daí a concordância que ele leva é feminina. Aí a gente tem shin, shino, né, que equivale ao sin no árabe, ou shen, que é dente, lishan, lishano, que é o lashon, lisan, língua. Kabato é o kabid, o keved, que é fígado. Kato é completamente diferente, kato é mão. A palavra yad, que é mão nas outras línguas semíticas, né, também no aramaico, não existe no acadiano. Akalo é o verbo comer, ele comeu, igualzinho também, akal, achal. Shalalo é totalmente diferente, shalalo é o verbo dormir, não tem nada a ver com nam, do hebraico e do árabe. Daku também quer matar, não tem nada a ver com katal, dos outros idiomas semíticos. Aí Nassaro também não tem qualquer relação com o ahad, que é o verbo pegar, segurar, ele pegou, ele segurou em hebraico e em árabe. Kakabo tem sim a ver com Kaukab e Kokav, que é um astro, uma estrela, um corpo celeste, nas línguas semíticas. Naru, claramente relacionado a Nahar, que é rio. Tamtu já é completamente diferente de Bahar, que também é completamente diferente de Yam. Aí as línguas semíticas são completamente diferentes entre si. O babilônico não tem nada a ver com o árabe, o árabe não tem nada a ver com o Yam do hebraico. Umu deve ter uma relação sim com o Yom, que é dia nas outras línguas semíticas. E Mushu é completamente diferente de Leila,
que é a palavra para noite, em árabe e em hebraico. Zuno não tem a ver com matar, que é chuva. Shamshu, sim, tem tudo a ver com Shams, o Shemesh, que é o sol. Já a palavra lua é completamente diferente. A gente tem Sin ou Warhu em acadiano, mas em árabe a gente tem Tamar, em hebraico a gente tem Yereach. Tabtu, coloquei até o logograma cuneiforme. Tabtu é sal, em babilônico, né? Nada a ver com Melch ou Melech do hebraico e do árabe. Isso não tem a ver com Shajara do árabe, mas deve ter a ver sim com Et, que é a palavra para árvore em hebraico. Afinal de contas, os babilônicos eram muito ligados ao jardim, né? Tinha o jardim suspenso da Babilônia. Então aí os hebreus talvez tenham pegado até mesmo antes do cativeiro, provavelmente bem antes, porque na verdade o cativeiro foi bem tardio, né? Mas deve ter uma relação forte aí com as árvores da Mesopotâmia. Shalgu tem a ver com Thalj, o Shelek, que é o gelo. Shumu deve ser relacionado a Isme, ou Shem, que é nome, né? Resho, tudo a ver com Ras, ou Rosh, que é cabeça. Já Sepo, nada a ver com Ridil e Regel, que é pé ou perna, no hebraico e no árabe, né? Então eu espero que vocês tenham curtido, né, essa aventura, essa jornada linguística, histórica pelo mundo perdido da Mesopotâmia semítica, dos acadianos, babilônicos e assírios. Quem quiser contribuir para o canal, vai lá no Apoia-se, pode contribuir regularmente, mensalmente, ou pode passar também um Pix para mim, aí embaixo, quem quer contribuir uma vez só. Não esqueçam de adquirir o acesso ao dicionário temático multilingüe MLPC. Quem quiser entrar para a mentoria MLPC em idiomas também tem contato nos e-mails abaixo. Todos os links e informação para tudo aqui do canal que o canal oferece está aí abaixo. Deixe seus comentários e sugestões para vídeos futuros. E a gente se vê no próximo vídeo.